A gente tem é o seguinte, o Wagner Mancini falando da situação do time, mas antes do Wagner Mancini, eu quero ouvir aqui a opinião de todos sobre esse Ceará. Que vergonha, né? Triste. Teimosão. E a definição mais correta que eu vi ultimamente foi do torcedor, do que participou agora. Torcedor que acompanha o TVC Esporte Clube. Ele diz que o Fortaleza está na Sula e o Ceará está na Sola. O Ceará, dá pena de ver o Ceará jogando. Dá pena de ver o Ceará jogando. E dá pena mais ainda de ver o jogador do Ceará falando, de ver o Wagner Mancini falando. Aliás, o Wagner Mancini, para mim, é uma grande decepção. Não só o Wagner Mancini, outra grande decepção para mim, e que mostra que não tem capacidade de gerir um time, de comandar um time do tamanho do Ceará, é o presidente João Paulo. Ainda fala que eu vou contratar o senhor. O senhor é para a empresa, rapaz. O Ceará não é o time empresa. Prova que não tem capacidade de gerir um time do tamanho do Ceará. Você viu a entrevista Pede o boné, ó. Pede o boné, entrega e vai embora. Você viu a entrevista do Kempis com ele? Vi a entrevista, claro. Parabéns ao Mário Kempis. Já ele vai destrinchar para nós. Meia culpa. JP, isso é masoquismo. Pronto. Você tá aí para apanhar, para levar porrada em nome de todos. Então, você contratou mal. Jogador contratou mal o quê? Diretor executivo. Contratou mal o quê mais? E o Ceará hoje... Treinador, etc. Contratou Ceará... mal, cara. Germana Pinheiro. Germana Pinheiro, o jogo. Germano, só dizer, o Ceará hoje é o único time do Brasil que tem um presidente e tem um treinador. Não tem diretor, não tem supervisor, não tem gerente de futebol, não tem nada. Não tem bola. Não tem futebol, não tem bola. Vai, Germana. Olha, eu acompanhei a entrevista do Kempis, né, no dia seguinte do jogo, e é impressionante, assim, assistindo aquela partida do Ceará, eu ia, inclusive, quando a gente estava falando aqui do Fortaleza, eu ia puxar esse assunto. O quanto a equipe do Fortaleza gosta de jogar bola. E o quanto a equipe do Ceará não gosta de jogar bola. Olha, aquele jogo foi de doer. Aquela partida contra o CRB foi de doer. Eu fico imaginando um torcedor, aquele torcedor que tem sócio, aquele torcedor que acompanha, aquele torcedor que chega junto, assistir a uma pelada daquela. Um time completamente entregue, que entrou em campo para cumprir tabela. Esse foi o Ceará contra o CRB. Triste de ver uma equipe como o Ceará jogando da forma como estava jogando. Não cabe comigo, não. Fala mesmo sobre o Ceará, fala mesmo, porque é uma vergonha. O torcedor não merece isso, não. Isso é uma vergonha. Tá na hora de tomar providência. Ou já passou da hora. Pronto. Vamos falar o seguinte, bora ver aqui o Mário Kempis aqui, que mais uma vez o furo do Kempão. Quem vai falar? O furo do Kempão com a entrevista exclusiva com o presidente do Ceará. Kempão, destrincha o que ele falou, o que você sentiu. Likes. Amém. Não, mas aqui é um sucesso o blog do Kempis. O furo, rapaz, o furo quando é bem dado, o like vai lá pra cima. Vai, como é que foi a entrevista? Conta tudo aí. Ontem à tarde fiz questão de ligar, eu precisava fazer. O Renilson me deu uma ótima pauta ontem, na sexta-feira, que ele perguntou assim, por que não bota a base? E eu queria muito saber quem é que poderia jogar da base, né? Quem seriam os jogadores da base que poderiam entrar no time profissional. Eu liguei pro presidente para saber o que é que se realmente ele tinha essa vontade de colocar alguns jogadores. Ele estava muito apressado, porque ele não está aqui, ele tá viajando. E aí ele acabou, eu perguntei para ele, por que o time não subiu? Por que o time não subiu? Aí ele reconheceu que fez contratações erradas de jogadores, tinha muitos jogadores, a gestão errou, ele disse que errou na gestão de grupo, ou seja, o departamento de futebol que ele confiou, Juliano Camargo e Albeci Júnior, não foi o certo. E eu vi muitos falando, e eu acho que é esse o grande problema do João Paulo, ele está apenas há 6 meses, no caso, detalhe, a entrevista coletiva dele de apresentação como presidente foi no dia 7 de abril, meus amigos. 7 de abril. 7 de abril, ou seja, sábado, antes de ontem, para ser mais preciso, completou 6 meses de mandato no Ceará. E você imagina, ele deixou o departamento de futebol com uma pessoa que não tinha nenhuma experiência no futebol, que foi o Albeci. E essa crítica é gigantesca. E aí eu perguntei para ele, a culpa é de quem? Ele disse, a culpa é minha. Ele reconheceu que a culpa era dele,
Vamos dizer, o grande problema é que muitos eu vi nos comentários lá no blog é que dizem, beleza, se ele reconheceu o erro, por que é que ele não sai? Será que, por que é que ele, se ele não tem competência, se ele não tem agilidade, não tem nada que consiga mostrar a competência, por que é que ele não sai? Ele disse que vai continuar, disse que o problema do Ceará, o que é que ele vai fazer de diferente para 2024? Profissionalizar. Isso que o Homem Mal e o Renilson falam. Vai profissionalizar, vai contratar um executivo, um diretor administrativo, o nome que vocês quiserem, CEO ou quem for. Uma pessoa que vai ficar abaixo dele, acima da diretoria. Essa pessoa vai ficar mandando nos departamentos administrativo, financeiro, jurídico, enfim, vai ficar ali e contratar alguém à parte para comandar o futebol. Além do futebol, essa pessoa vai ter esse executivo, esse CEO, esse diretor executivo, o que for que você quiser chamar. Além desse executivo, vai ter um diretor de futebol e um coordenador técnico. Então é isso que vai... Essa é a profissionalização que ele quer implantar no Ceará para quando for em 2024, aí sim o time poder, enfim, conseguir. Mas sobre a base, depois a gente fala. Vamos falar o seguinte, o Mancini fala sobre um pouquinho da base. Solta aí que depois tem a Germana Pinheiro falando também. Vai. Eu acho que o importante nesse momento é a gente tentar ser o mais sincero possível, né? Não está bom, a gente não está gostando daquilo que está vendo em campo. Não sei ainda, é muito recente a partida, até o próximo sábado, diante do Sampaio Corrêa, a gente vai ter tempo necessário para parar, para pensar, para analisar se há uma necessidade da gente dar uma reciclada na equipe, se são esses garotos, se é o momento desses garotos entrarem. Acho que o mais importante agora é a gente tentar realmente reequilibrar a equipe para que emocionalmente esses atletas possam jogar essas últimas 7 partidas de uma forma digna, honrando a camisa e, acima de tudo, mostrando um pouco do futebol que a gente espera que o Ceará tenha já em 2024. Germana? Um detalhe que me chamou a atenção, e eu falei aqui anteriormente, da entrevista do Kempis. No momento em que o João Paulo fala que vai conversar com o Mancini para deixar quem quer continuar. E se ele diz isso, nessa hora que eu estava lendo essa entrevista, Kempão, amigo, a honra é toda minha, viu? Nesse momento que eu tava lendo essa entrevista, eu pensei, mas se ele já entendeu que tem jogador que não quer estar lá, por que ainda está escalando esses jogadores? É impressionante a falta de iniciativa, a falta de ação de quem faz o Ceará hoje. Ele tomou, né, o João Paulo tomou para si a culpa de tudo isso, como comandante, né, como responsável pelo clube, de fato, é dele, mas não é só dele, né? A gente precisa ampliar aí, porque tem muita gente dentro do Ceará que também contribuiu para esse fracasso aí da equipe. Renilson, rapidinho, vai. Não, já foi todo mundo embora. O João Paulo pediu o cargo de todo mundo. Agora, Wagner Mancini, eu não sei o que significa essa palavra simancol. O que é simancol? Simanca, né? Wagner Mancini, toma um chá de simancol. Vai embora, rapaz, deixa o Ceará.